Os mandamentos do superego. O termo superego foi introduzido por Freud com o nome original em alemão de Ruberit e aparece pela primeira vez na literatura psicanalítica no seu clássico trabalho de 1923, O Ego e o Id, integrando a segunda teoria do aparelho psíquico, ou seja, a teoria estrutural. Nessa publicação, Freud descreve o superego como uma instância psíquica que se separou do ego, encarregou-se das funções de um juiz representante da moral, legislador de leis e proibidor das transgressões dessas leis, e passou à condição de poder dominar ao próprio ego que lhe deu origem, como demonstram os estados de melancolia em que o indivíduo é criticado por uma parte sua, que emite mandamentos que provêm desde dentro dele próprio. Antes disso, em 1914, no seu célebre Uma Introdução ao Narcisismo, Freud empregou a expressão ideal do ego, ideal, para designar uma formação intrapsíquica relativamente autônoma que é uma substituta do narcisismo perdido do sujeito e que lhe serve de referência para apreciar as realizações de seus próprios ideais. Em 1921, no trabalho Psicologia das Massas e Análise do Ego, Freud voltou a empregar o termo ideal do ego, como sendo uma formação nitidamente separada do ego, o que lhe permitiu explicar a submissão dos grupos ao líder, como pode ser o comandante de uma tropa militar ou Jesus Cristo para os religiosos, os quais são idealizados coletivamente e em quem os indivíduos depositam os seus próprios ideais de ego. Nesse mesmo trabalho, de 1914, Freud também utiliza o termo ego ideal, idealite, com o qual ele designava os mesmos conceitos contidos em ideal do ego. Na verdade, ao longo da obra de Freud, os aludidos três termos, superego, ideal de ego e ego ideal, aparecem virtualmente como sinônimos, sendo que as conceituações a eles atribuídas nem sempre são uniformes, de modo que tudo isso comumente contribui para uma nada incomum confusão semântica, que fica muito mais complicada pelo fato de que importantes autores pósteros a Freud, utilizando essa mesma terminologia, fizeram distintas concepções e ampliações de significados. Por essas razões, cabe tentar fazer uma necessária discriminação conceitual entre os três termos referidos e mais alguns outros correlatos, além de igualmente tentar discriminar as fontes oriundas de distintos autores. Como marco referencial neste artigo, vou seguir aqueles autores que convencionam chamar superego a uma estrutura do conjunto que compreende diversas subestruturas, como são, entre outras, o ego ideal e o ideal do ego, além daquelas outras que lhes são próximas, comumente conhecidas como ego auxiliar, alter ego e outras afins, que guardam cada um deles significados específicos. Destarte, apresenta-se a seguir um esboço para definir atualizadamente cada um desses termos, de início, de forma genérica e unicamente para estabelecer um ponto de partida semântico e conceitual, sendo que no curso deste módulo eles serão especificamente melhor explicitados. Superego alude a uma estrutura composta por objetos internalizados, aos quais geralmente atribui-se um caráter persecutório de intensidade maior ou menor e que, por meio de mandamentos, opõe-se às pulsões do id e faz ameaças e um boicote às funções do ego, distorce a realidade exterior e, ao mesmo tempo, submete-se a ela, cumprindo as determinações sobre o que o sujeito deve e o que não deve fazer, o que sempre provoca nele um estado mental de culpas, acompanhado de medo e atitude defensiva. Ego auxiliar. Trata-se de uma expressão que não é muito empregada, porém ela é muito útil na medida em que nos ajuda a discriminar que nem sempre os objetos superegóicos são introjetados de forma tirânica e ameaçadora. Pelo contrário, quando os objetos internalizados se organizam como aliados do ego, no sentido de auxiliar a estabelecer os necessários limites e a imposição de valores morais e éticos, cabe considerar a denominação de ego auxiliar, como equivalente ao que seria um superego amistoso e benéfico. Ego ideal. Esta subestrutura, aparentada com o superego, é considerada como uma herdeira direta do narcisismo original, ou seja, os mandamentos internos obrigam o sujeito a corresponder na vida real às demandas provindas de seus próprios ideais, geralmente impregnados de ilusões narcisistas inalcançáveis e por isso mesmo determinam no indivíduo um estado mental que se caracteriza por uma facilidade para sentir depressão e humilhação diante dos inevitáveis fracassos daquelas ilusões.
Ideal do ego. Também esta subestrutura está diretamente conectada com o conceito da estrutura do superego, sendo que ela resulta dos ideais do próprio ego ideal da criança, que são projetados e altamente idealizados nos pais, e que se somam aos originais mandamentos provindos do ego ideal de cada um desses pais. Dessa forma, o sujeito fica submetido às aspirações dos outros sobre o que ele deve ser e ter, e daí resulta que o seu estado mental prevalente é o de um permanente sobressalto, e o fácil acometimento de sentimento de vergonha quando ele não consegue corresponder às expectativas dos outros, que passam a ser também as suas. Alter ego. Esse termo já esteve muito em voga no jargão psicanalítico, depois praticamente desapareceu e na atualidade volta a comparecer com alguma regularidade na literatura da psicanálise com o significado da existência de um duplo do sujeito, ou seja, por meio de identificações projetivas maciças dos seus superegóicos objetos internos em alguém, o sujeito constrói uma duplicação dele, uma espécie de um gêmeo imaginário. Vale acrescentar que o fenômeno do duplo, especialmente a partir de Lacan, que descreveu a própria imagem da criança, vista por ela mesma no espelho, está recebendo uma significativa importância nos textos de muitos autores contemporâneos. Este tema foi inicialmente estudado por Henck, o duplo, em 1914, e por Freud, o sobrenatural, também traduzido por O Sinistro, 1919, volume 17. Contra-ego. Peço que os leitores relevem a minha, talvez excessiva pretensão de propor este termo que não existe em psicanálise, porém que me parece adequado para significar a existência de uma organização patológica, termo de J. Steiner, 1981, a qual desde dentro do próprio ego, qual uma gangue narcisista, termo de Rosenfield, 1971, sabota o crescimento do ego sadio. Esse aspecto referente a tal organização patológica que faz uma inconsciente sabotagem e boicote contra o crescimento das partes sadias do sujeito vem ganhando uma crescente importância na psicanálise. Supraego. Propõe este termo, o prefixo supra significa acima de tudo, para designar a conceituação de Bion relativa à existência de um superego que alude a uma subestrutura constante da parte psicótica da personalidade, pela qual o sujeito cria uma moral própria e onipotentemente pretende impô-la aos demais.